Prezados e amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor Jesus, também a sua santa bênção, para que possamos realizar mais uma santa reunião de oração muito especial, em que este ato devocional nos aproxima ainda mais de Deus e dos seus santos. Nós vamos, portanto, dar início à nossa reunião. Convido a todos para se colocarem em pé. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai Celestial, amado, adorado, venerado por todos nós, teus filhos, também ao teu divino Espírito Santíssimo, reconhecemos a tua grandeza, Pai, a tua beleza, reconhecemos o teu valor para a nossa vida. Por isso te agradecemos, Pai, pela vida que nos concede, por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos diante do Senhor, diante dos seus santos e dos seus anjos que já foram designados do alto céu para conosco estar e abençoar a nossa santa reunião. Pai, pedimos que o Senhor abençoe todo o teu povo. Aonde tiver um filho seu, ali possa estar um anjo, um santo, protegendo e amparando. Por isso, rendemos-te ações de graças, louvores e adoração, não somente hoje, mas para todo sempre. Também a Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, queremos honrá-lo e adorá-lo de todo o nosso coração, porque o Senhor vem até nós através desta igreja, nos dar esta esperança maravilhosa de um dia estarmos contigo e com Deus na eternidade para todo sempre. Por isso, a Jesus, te honramos, te veneramos por tudo que fizeste e continua a fazer por esta santa igreja e para todos os filhos de Deus. A Mãe Virgem Maria também, queremos exaltá-la, glorificá-la e pedir a vossa bênção, Santa Mãe, porque sabemos do teu amor, da tua misericórdia e pedimos que a Senhora conosco esteja, abençoando este momento de fé. Santa Avó Rosa, queremos também engrandecer o teu nome, te exaltar, te glorificar e adorá-la de todo o nosso coração, porque és o consolador da promessa de Jesus, este Espírito da verdade que vem trabalhando o nosso coração, nos preparando para a glória celestial. Santa Avó Rosa, abençoe a nossa reunião, nos inspire, fortaleça a nossa fé, nos dê ânimo, coragem, fé e esperança para podermos cumprir a nossa missão nesta terra. Pedimos a tua bênção para este momento também, Santa Avó, inclusive para os atos desta reunião. Santo Primaz, irmão Aldo, queremos também te agradecer pelo teu ministério, por ser este pastor por excelência que está à frente desta igreja, nos dirigindo. Cremos assim, irmão Aldo, confiamos nesta promessa que o Senhor fez
e pedimos a tua bênção, primaz. Que o Senhor conosco esteja inspirando também esta santa reunião e trazendo o alento do céu aos corações, preparando-nos para que possamos entender a mensagem e valorizar este momento, esta santa reunião, quando logo mais, unidos no mesmo Espírito, iremos orar a Deus. Por isso pedimos a tua bênção, Santo Primaz, esteja conosco, nos abençoando, nos fortalecendo e nos unindo ainda mais como família apostólica. Certos da presença de santos e anjos já designados por Deus, rendemos ações de graças, louvores e adoração, hoje e sempre. Amém. Cantaremos o hino de número 180, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Amen.
vida santa e pura, cheia de ternura, de muito valor, repleta de amor. Vida de alegria com a Virgem Maria, vida de esplendor com a Santa Borrosa, o Neste momento, meu pensamento está voltado para o céu. Estou fazendo minha oração
a Santa Rosa, muita paz para o meu coração. Meu Deus, eu te agradeço por mais este dia de grandes vitórias, pois durante o dia inteiro estivesse ao meu lado me dando alegria. Senhor, o caminho é tão longo e as lutas difíceis de enfrentar, mas eu conto com tua proteção. Sei que o Senhor vai me ajudar. Senhor, eu peço a tua bênção para o dia de amanhã, pois eu sei que terei que enfrentar um outro dia de muito trabalho. Meu Deus, eu te agradeço por mais este dia de grandes vitórias. Com Jesus e a Santa Rosa e com o Santo Irmão Aldo, viverei mais feliz, feliz, feliz. É só pedir que o Senhor nos atende, nossa fraqueza o Senhor compreende e logo estende a tua santa mão.
És tão forte, és tão corajoso, com teu povo és tão cuidadoso. És nosso amigo, és nosso irmão. Muitas vezes durante a noite, muitas vezes durante o dia, tua santa presença nos faz companhia. Nos ensinas com sabedoria, tua presença nos traz alegria, com a bênção da Santa Rosa e da Virgem Maria. Quantas vezes no nosso lidar está sempre a nos ajudar e também a nos proteger. Tua luta é sempre constante, não descansa sequer um instante, amparando e guardando o nosso viver. O Senhor é a base da nossa união, nas horas de luta és a consolação. O Senhor é quem fortalece o nosso coração. O Senhor nasceu assim, o Senhor foi formado assim, para ser o profeta dos tempos do fim.
quero agradecer a presença de todos os irmãos, que a graça, a proteção, o amparo do nosso Deus e dos seus santos esteja com todos. E possam aproveitar este momento de fé para fortalecer a sua alma, para fortalecer o seu espírito, para cada vez mais se dedicar ao reino dos céus. A opção de vir à igreja é uma dádiva, porque, irmãos, é um momento que estamos ligados no mesmo espírito ao nosso Deus, que recebemos bênçãos através dos seus santos e anjos que vêm do alto céu adornar a nossa reunião, cantar os nossos hinos, apresentar louvores a Deus igualmente como fazemos, e também ajudar a cada um de nós. Em uma reunião de oração, irmãos, algo extraordinário é a união que temos na fé, diante de Deus. Porque no momento da oração, as nossas petições chegam até o trono de Deus. É uma reunião especial, a reunião de oração, consagrada ao Espírito Santo do Pai. Por isso que quando iniciamos, cantamos ao Espírito Santo de Deus. E pedimos a sua unção, pedimos a sua proteção, o seu amparo, a sua bênção, para que nos envolva nesta graça maravilhosa. E nos dê ânimo, coragem, para podermos continuar enfrentando os nossos dias nesta terra. Para cumprirmos a nossa missão. Para que possamos vencer as lutas e as tentações. Mas, irmãos, o que nos liga verdadeiramente é a oração. É a oração, é a perfeita ligação entre o nosso espírito e o nosso Deus e os seus santos. É esta fé que envolve, irmãos, o nosso espírito, que promove, irmãos, através de uma oração, mesmo que seja somente em pensamento. Mas Deus ouve o nosso clamor, as nossas petições. Assim como a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que são enviados de Deus para os nossos dias, para a nossa igreja, vieram cumprir uma palavra do nosso Senhor Jesus, dita há quase 2000 anos atrás, que formaria o Espírito da verdade, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Justamente porque os homens se afastariam de Deus, iriam se esquecendo gradativamente de Deus. E o que nós vemos na humanidade hoje? Os homens ocupados, preocupados com os seus afazeres, com o seu desenvolvimento tecnológico, podemos assim afirmar, e esquecem-se da essência da sua fé. Esquecem da essência da sua criação. Esquecem-se que dentro de si habita um Espírito que veio do nosso Deus, criado por Deus, para dar a vida, para dar a consciência, para dar a razão à criatura humana. Porque somente a criatura humana, diante dos seres viventes, tem a consciência e a razão. É justamente para poder pensar antes de agir. É justamente para poder, através dos seus pensamentos, levar as considerações do seu espírito diante de Deus. Por isso, estimados irmãos, a importância de estarmos reunidos na reunião de oração. A importância de vivermos este momento das nossas vidas
com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Mas lembramos, irmãos, de uma palavra de São Paulo. Quando São Paulo afirma: orai sem cessar. Irmãos, já no tempo de São Paulo, um apóstolo de Jesus, ele afirmava isso porque ele viu o exemplo de Jesus. Quanto que Jesus orou durante os seus dias nesta terra. É justamente, irmãos, para nos deixar este exemplo maravilhoso que Jesus assim procedeu. Ele estava constantemente ligado ao Pai. Ele vivia pelo Pai. Por isso que ele afirmou: quem vê a mim, vê ao Pai. Então vejam, estimados irmãos, como São Paulo diz: orai sem cessar. Ou seja, precisamos estar ligados constantemente a Deus, porque não sabemos o que pode acontecer daqui a instantes. Precisamos, irmãos, ter a consciência da nossa fé e, principalmente, irmãos, se valer dela nos momentos difíceis, nas lutas, nas dificuldades, mas também nas vitórias. Porque, irmãos, a oração não é só para pedir. A oração também é para agradecer a Deus. Agradecer a Deus, aos seus santos, pela vida que nos concede, pelas vitórias que nós temos, de termos mais um dia em nossas vidas, cumprido a nossa missão. Por isso que nós fomos ensinados, estimados irmãos, a começar sempre as nossas reuniões em oração. E vejam, irmãos, por quê? É porque justamente nos une no mesmo Espírito a Deus. É uma petição, nós estamos adorando a Deus e elevando o nosso espírito diante dEle, para que Ele possa nos ajudar, nos fortalecer. Numa reunião da Igreja Apostólica e no nosso lar. Quando oramos, iniciou-se um novo dia. Não é o momento de pedir a Deus a sua graça, a sua proteção, o seu amparo para este novo dia? Muitas vezes já acordamos preocupados com o que teremos que fazer. Mas esquecemos, muitas vezes, de pedir a Deus, de pedir a Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo: me ajude a resolver este problema, essa dificuldade, essa situação. Irmãos, isso que este santo apóstolo diz: orai sem cessar, ou seja, esteja ligado a Ele todos os instantes da sua vida. Mas principalmente, irmãos, nos momentos essenciais que podemos dobrar os nossos joelhos. Podemos falar com Deus, como está nesta mensagem que logo mais iremos meditar. E agradecê-lo, como no momento da refeição. Quantos se esquecem de agradecer a Deus pela dádiva do alimento que Ele nos concede? Porque se não fosse Deus, como nós teríamos todos esses alimentos? Agradecer por termos a nossa mesa, para poder sustentar o nosso corpo. E ao findar o dia, agradecer por mais um dia de trabalho, pedir um bom descanso. Ou seja, estamos sempre lembrando da condição de Deus à nossa frente. A sua bênção, ela precisa estar conosco a todo instante. Se faremos uma viagem, pedimos a sua bênção, que um anjo nos acompanhe. Quando iniciamos o nosso trabalho do coral, os nossos ensaios,
Pedimos a bênção para o momento daquele que une os corações em louvores a Deus e aos santos, abençoando, ungindo o nosso cantar. O conselho, quando se reúne às terças-feiras, antes de iniciar a reunião, também faz a sua oração, pedindo a direção, a bênção do Santo Irmão Alto, da Santa Vó Rosa, para o trabalho que será realizado. E quando encerra-se a reunião, oramos também pedindo a bênção para todos os irmãos, inclusive para muitos que enviam as suas cartas, os seus pedidos de oração. Ou seja, estimados irmãos, a oração é viva em nossa igreja e deve fazer parte constante, como o santo apóstolo disse: orai sem cessar, busque a Deus sem cessar, a todo instante da sua vida. Então, estimados irmãos, a oração é um ato solene de nossa vida, podemos dizer assim, porque nos liga à essência da criação, como Deus nos fez, para que nós pudéssemos estar ligados constantemente a Ele e aos seus santos. No hino que nós cantamos, ele diz assim: a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Esse hino não disse a oração de qualquer um, ele disse a oração de um justo. Ou seja, a justiça de Deus prevalece até nas orações. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos ao nosso proceder, às nossas orações, para que Deus possa ouvir as nossas orações. Agora nós vamos meditar justamente em uma oração. Uma oração linda, perfeita. A mais perfeita oração. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a essência do Evangelho de Jesus. A perfeição de Jesus resumida em poucas palavras nesta oração. São Mateus, no Sermão da Montanha, nos faz lembrar o valor da oração quando diz: tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai ocultamente ou em segredo. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Ou seja, a oração, estimados irmãos, é algo íntimo, é algo pessoal. Nós podemos pedir uns pelos outros, sim. Mas nós temos a consciência daquilo que fazemos, daquilo que praticamos. E precisamos ter a humildade de, na nossa oração, confidenciar a Deus todos os nossos sentimentos, todos os nossos valores, mas também as nossas dívidas. Porque Deus conhece o oculto do nosso coração. De acordo com as Sagradas Escrituras, a oração do Pai Nosso veio de um espontâneo pedido de um discípulo de Jesus que disse: Senhor, ensina-nos a orar, como São João Batista também ensinou aos seus discípulos. E em resposta a este pedido, Jesus proferiu esta oração. É, com certeza, um rico tesouro. Há uma grande riqueza de princípios espirituais em cada uma das suas belas palavras desta oração. A oração nasceu de uma necessidade específica dos apóstolos. Eles queriam saber orar. Essa necessidade surgiu da percepção de que Jesus orava constantemente ou continuamente. A vida de Jesus e seu ministério são marcados pela oração. Quantas passagens
nós vemos nos proceder de Jesus, inclusive momentos antes da crucificação. Vejam, irmãos, quanto Jesus orou, ou seja, ele estava constantemente ligado a Deus, confirmando o que São Paulo diz: orai sem cessar. Então, Jesus lhes respondeu: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração simples, porém perfeita, completa. E Jesus nos deu esta oração, irmãos, não para que nós ficássemos repetindo o tempo todo essa oração. Não, ele deu como uma orientação, uma direção. Esta oração é uma direção para as nossas orações, para os nossos pedidos, para que saibamos como nos comportar diante de Deus no momento de uma oração. Primeiramente, engrandecer a Deus, mostrar que reconhecemos a sua santidade e o seu valor. E depois, se for necessário, até pedir perdão. E perdoar os nossos devedores. Olhe como é completa a oração. A bênção para o pão nosso de cada dia não é só o alimento. Porque, irmãos, nós não vivemos só do alimento. Nós vivemos de muitas outras coisas que são essenciais à vida. Então Jesus nos deixa essas palavras lindas, perfeitas, de uma oração de um filho de Deus, amado, adorado pelo seu Pai. A afirmação Pai Nosso brotou dos lábios do Filho unigênito de Deus, assumindo a Ele a condição de ser humano e nos revelando, assim como Ele, que nós também temos um Pai nos céus. Com efeito, nesta oração perfeita, as petições se desdobram e são um caminho luminoso que nos conduz aos tesouros da misericórdia divina. Inicia a oração na invocação: Pai nosso que estás no céu. Naquela época de Jesus, Deus era chamado de Senhor, Rei, Santo, Justo, Eterno, Soberano. Mas Pai veio de um Filho amado. Nosso Senhor Jesus, que ama muito seu Pai, nosso Deus, assim o chamou e assim deixou este exemplo para nós. Chamando a Deus de Pai, reconhecemos também a nossa filiação divina, pois Jesus disse que o seu Pai também é o nosso Pai. Dizer Pai, Pai amado, querido, tal como as crianças se dirigem aos seus pais, é uma relação de confiança e de entrega. É um Pai que gera vida, que acolhe, perdoa, que cria para a liberdade. Jesus afirma: Pai nosso. Deus igualmente é o nosso Pai. Com isso, Jesus nos mostra que a oração é uma conversa íntima com Deus, que é nosso Pai. A partir deste ponto, devemos seguir nossas palavras com confiança. Não estamos conversando com um estranho, alguém que não se interesse por nós, mas estamos falando com o nosso Pai, que é amor, misericórdia, consolação e graça. Estimados irmãos, vejam, nesta primeira frase da oração, a afirmação de que
Pai Nosso. Irmãos, é justamente o reconhecimento, é o meu Pai, é o meu Criador. Devo a minha vida a Ele. E reconhecer que Ele está no céu, ou seja, Ele está acima de nós. Ele está vendo aonde quer que nós estejamos. E Ele está pronto, como aquele pai, para proteger o seu filho, a sua criança. E a criança, com toda a gentileza, confia no seu pai. Tem essa relação amorosa, efetiva, e nós devemos assim ter com Deus, irmãos, este momento de afeição, justamente para que estejamos unidos a Ele. Reconhecendo, valorizando-o, da mesma forma que Jesus o valorizou naquelas palavras, nos ensinando o verdadeiro significado da oração. Mas a oração continua. Santificado seja o teu nome. Esta é a verdadeira adoração a Deus. Ou seja, quando dizemos santificado, estamos reconhecendo a santidade de Deus. Santificar o nome de Deus é reconhecê-lo como santíssimo, colocá-lo acima de tudo, reconhecer e fazer valer a Deus em toda a sua grandeza e alteza. Prestar-lhes todo o reconhecimento, adoração, honra e respeito que Ele merece. O termo santificado tem como base o significado reconhecer ou se entregar. Isto quer dizer que enquanto oramos, devemos adorar a Deus e reconhecer a sua grandeza, santidade e glória. Isto, estimados irmãos, gera mais fé, confiança e, além disso, temos o privilégio de nos unir ao grande número de santos e anjos celestiais que o adoram na beleza da sua santidade. Ou seja, estimados irmãos, a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso propósito de estarmos na igreja, cultivando esta fé, não é um dia estar na glória celestial, diante do nosso Criador, diante de Deus, diante dos seus santos, fazer parte, irmãos, daquele reino maravilhoso, lindíssimo, perfeitíssimo, que o nosso Deus preparou para os seus filhos, para os seus santos e anjos. Então, lá nos céus, eles os adoram. A Santa Vó Rosa já dizia, o coro angelical canta hinos de louvores e adoração a Deus. Nosso Pai é exaltado, glorificado lá na glória celestial. Então nós precisamos ter este exemplo já em nossas vidas. Porque, irmãos, cremos que somos seus filhos. Cremos que Ele nos ouve e atende os nossos pedidos, como temos recebido as suas bênçãos através da Santa Avó, através do Santo Irmão Alto. Então, nós precisamos compreender e valorizar que Deus tem toda a beleza, a grandeza, por estar, irmãos, na plenitude do seu ser, acima de tudo e de todos. Somente o seu divino Espírito Santíssimo, que o rege, que o emana a grandeza e a beleza desta santidade. Mas continua a oração. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, Jesus, estimados irmãos, já era da glória celestial. Veio a esta terra como homem e está pedindo a Deus para vir o reino a nós. Entendam, este pedido ele visa a nossa participação na glória de Deus. Ou seja, quando solicitamos venha a nós é que estamos participando deste reino, mesmo nesta terra. A nossa oração, a nossa igreja, quando estamos reunidos, não dizemos a nossa igreja é um pedaço do reino dos céus.
Ou seja, quando pedimos a Deus, a Jesus, a Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, que venha-nos a bênção, a graça, a proteção e o amparo, não estamos pedindo o reino dos céus. É justamente o que Jesus pediu nesta oração. A vinda do reino dos céus, de Deus, dos seus santos, a fim de que habite e reine em nossos corações e nos envolva com as suas bênçãos, graça e proteção. Quando abrimos o nosso coração em oração, o Senhor como Pai, preparado para nós coisas grandiosas e profundas, como está escrito em Coríntios. As coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Por mais que sejamos inteligentes e comprometidos, a manifestação do reino de Deus e sua vontade são completamente superiores, abundantes e extraordinários, e podem nos inspirar e nos dar mais sabedoria, desde que aceitemos de todo o nosso ser Ele, Deus, e o amemos. Além disso, ao orarmos, venha a nós o vosso reino, estamos pedindo que o Senhor, nosso Deus, se manifeste em nós, que todos nós possamos conhecer a sua bondade, seu amor e misericórdia em nossos dias, através do Consolador, a Santa Avó Rosa, e do Santo Supremo Pastor Irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica. Irmãos, quando Jesus pediu essa manifestação a Deus e nos ensinou a pedir, venha a nós o vosso reino, é quando pedimos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, nos abençoe. Estamos pedindo o reino dos céus em nosso favor, porque eles são santos, estão na glória celestial, são vivos e nos abençoam. E confirmamos esta verdade através das bênçãos recebidas. Porque, irmãos, a fé remove montanhas. Então vejam, irmãos, que maravilhosa oração que Jesus nos ensinou. E continua. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao orarmos pedindo assim, estamos dizendo a Deus que, sobretudo, sua vontade é a mais importante. Nesta oração, Jesus deseja que a vontade de Deus seja manifestada e respeitada na terra, tanto quanto ela é nos céus. Estimados irmãos, quantas vezes murmuramos quando pedimos alguma coisa e não somos atendidos? A lição está aqui. Jesus nos deixou a lição perfeita. Seja feita a tua vontade. Nós não conhecemos a vontade de Deus. A justiça de Deus é perfeita, inclusive, sobre a sua vontade, diante de nós. Por isso, estimados irmãos, que nós precisamos em tudo fazer da nossa vida uma vida de filhos de Deus. O nosso proceder, o nosso agir, para que Deus possa continuamente nos dar o alento, a proteção, a saúde, o amparo, a graça. E aceitemos a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para as circunstâncias que muitas vezes vivemos na sociedade. Deus não criou a guerra. Mas hoje estamos vivendo momentos difíceis. E somos o povo de Deus e sofremos as consequências deste problema. Mas muitas vezes é necessário para que muitos corações se arrependam e se voltem a Deus. Porque o Consolador veio justamente para isso. Para revivar, para relembrar, para fazer conhecido a vontade de Deus.
a soberania de Deus e a misericórdia de Deus. Pois bem, a vontade de Deus é preciosa. O apóstolo São Paulo a descreve assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, estimados irmãos, nós precisamos muitas vezes ter a paciência, ter o entendimento para aceitar diversas condições de nossa vida que enfrentamos no dia a dia. Porque, irmãos, Deus não desampara os seus filhos. Ele sempre tem uma resposta. Ele sempre tem, irmãos, um caminho para aquela criatura, mas desde que ela esteja ligada a Ele. Por isso diz assim: para merecermos entrar na glória de Deus, precisamos observar e cumprir os mandamentos e a lei divina. Pela oração é que podemos discernir qual é a vontade de Deus e obtermos a perseverança para cumpri-la. Jesus nos ensina que entrarmos no reino dos céus não por palavras, mas praticando a vontade de meu Pai que está no céu. Olhe que ensino precioso. Não adianta somente orar se as nossas orações não condizem com o nosso proceder, a nossa maneira de agir. Precisamos estar em conformidade com a vontade divina. Seja feita a sua vontade, a vossa vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Os anjos, os santos, o respeitam, o adoram e cumprem com toda a lealdade o que o nosso Deus determina. Mas continua a oração: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Começamos a oração do Pai Nosso glorificando a Deus, pedindo a manifestação do seu reino, da sua vontade, ou seja, o lado espiritual. Agora o Senhor Jesus coloca diante de Deus as necessidades do ser humano. Ele ora pedindo o pão de cada dia. Nosso sustento depende de Deus. Quando precisamos de ajuda, podemos pedir a Deus e confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades, porque Ele nos ama. O significado do pão é mais amplo e se refere também às nossas necessidades fundamentais para vivermos com dignidade como filhos de Deus, tais como as necessidades lembradas por Jesus e registradas por São Mateus quando disse: porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Este pedido e a responsabilidade que ele implica, vale lembrar para uma outra classe de fome, da qual os homens padecem. São Mateus registrou: o homem não vive apenas do pão, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Isto é, da sua palavra, do seu Espírito Santo. Há fome na terra, sim, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir e praticar a palavra de Deus. Por isso o sentido dessa petição se refere ao pão da vida. Por isso o sentido desta petição, deste pedido, se refere ao pão da vida, a palavra de Deus que deve acolher a fé, o corpo de Cristo recebido na Eucaristia, ou seja, na Santa Comunhão,
a verdadeira união em Cristo com Deus. Ou seja, estimados irmãos, Jesus nos leva a refletir neste momento da oração que precisamos sim pedir a Deus para a nossa subsistência. Mas o sentido é muito mais amplo. Ele pede nessa subsistência não só material, mas a subsistência espiritual, que é a mais importante, para não perdermos a ligação com Deus, para que Ele possa alimentar a nossa fé, o nosso espírito. Porque se Ele nos resgatou do mundo, nos trouxe para a luz, através do seu amado Filho Jesus, como Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu esta vida preciosa e nos alimenta. Agora vejam, irmãos, o significado do pão da vida, o alimento solene da Santa Comunhão, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus, que fortalece, que vivifica o corpo. O corpo também aproveita, irmãos, porque o espírito estando sadio, o corpo está intimamente ligado ao espírito. Então ele tem também os benefícios da Santa Comunhão, com certeza. Quantos milagres já foram realizados no momento da Santa Comunhão? Quantas bênçãos derramadas. E é aquele pão vivo, nosso Deus, um alimento solene e sagrado através do corpo e do sangue de Jesus. Continua a oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, o perdão de Deus é incondicional. Jesus revelou o amor do Pai, doando sua vida livremente, porém na fidelidade ao reino dos céus. Ele viveu a sua vida livre, irmãos, como ser humano. Mas, irmãos, ele nunca negou a Deus, em momento algum. E jamais, irmãos, infringiu qualquer lei do nosso Deus, qualquer mandamento do nosso Deus. Por isso, foi o verdadeiro Cordeiro, puro e imaculado, que foi sacrificado por nós, para a nossa salvação. Então, quando diz, irmãos, deste perdão, este pedido da oração do Pai Nosso, nos convida a exercermos a misericórdia com perdão pleno, ou seja, garantindo desta forma uma vida digna a todas as pessoas, não permitindo que as dívidas sejam causa de sofrimento e humilhação. Somente pessoas reconciliadas podem viver relações harmoniosas e de justiça. A misericórdia de Deus é sem limite. Ele está sempre pronto para perdoar, desde que haja arrependimento. Até mesmo em situações extremas, como o caso em que Jesus perdoa os seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No entanto, observem, no entanto, só é capaz de acolher o seu perdão quem for capaz também de perdoar. A oração de Jesus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Somente a atitude de humildade nos abre para acolhermos o perdão infinito do Pai. O pai do filho perdido, da parábola do filho pródigo, é um exemplo. O pai já estava oferecendo o seu perdão desde a hora em que o filho decidiu seguir outro caminho. Porém, o filho somente experimentou a misericórdia do pai quando caiu em si e se abriu ao perdão, gratuitamente oferecido pelo pai, como São Lucas registrou. Nesta oração,
Jesus nos incentiva ao arrependimento de uma forma completa diante de Deus. Assim, nossas palavras devem seguir esta orientação de Jesus. Pedir a Jesus, pedir a Deus o seu perdão, mas também perdoar os nossos devedores. Devemos também pedir a Deus, mas também devemos conceder perdão para quem nos magoar. Não haverá perdão para nós se não perdoarmos. Nossa petição não será atendida sem o cumprimento desta exigência. A isso nos ensina o apóstolo: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Irmãos, vejam a importância de reconhecermos cada palavra desta oração de Jesus. Vejam a importância, irmãos, deste momento. Que ensino maravilhoso, com apenas 5 ou 6 palavras. Jesus nos dá, irmãos, uma lição perfeita para valorizarmos o perdão e sermos humildes para perdoar e reconhecer muitas vezes o nosso erro. Ou seja, a oração, irmãos, ela transgride principalmente a realidade que o mundo vive. Esta oração, ela só pode ser feita por um filho de Deus, porque é desta forma que, através da sua humildade, da sua fé, do seu reconhecimento, ele pode apresentar diante de Deus a realidade do seu espírito e dizer: Pai, me perdoe, assim como eu perdoei a quem me tem ofendido. Mas antes, nós temos o final da oração. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, a nossa vida nesta terra, temos muito ainda a viver, a realizar. Por isso que passamos por momentos, irmãos, de lutas e de tentações. Como Jesus ao seu tempo também passou. Mas aí é hora de exercer a fé. É hora de ser forte e digno, como diz nesta oração, este pedido de ligação a Deus. Meu Deus, não me deixes cair em tentação diante das atribulações, das consequências que o mundo oferece, dos caminhos tortuosos, mas me dê força, me dê coragem. Depois de ter implorado com humildade o perdão de nossos pecados, suplicamos a Deus pela vigilância, fortaleza e, sobretudo, o auxílio da graça para não mais pecar. Todos nós sofremos tentação, mas Deus e os seus santos nos ajudam a resistirmos. É importante pedirmos forças a Deus para lutarmos contra a tentação. O poder do mal não poderá vencer quem confia em Deus e nos seus santos. Deus não nos livra de todas as dificuldades, muitas vezes para provar a nossa fé. Mas Ele nos ajuda a ficarmos firmes na luta contra o pecado. Quando estamos lutando contra tentações, podemos pedir força para fazer o que é certo. Pois bem, devemos reconhecer em oração a nossa fragilidade e suplicarmos a força de Deus. A força que Ele nos concede vem através do seu Santíssimo Espírito Santo. Estimados irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje na reunião de oração? Viemos buscar esta força para poder, irmãos, amanhã estarmos na sociedade, diante dos problemas, das dificuldades e das tentações, mas poder chegar no dia de amanhã, no final do dia. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, minha Mãe Virgem Maria, Pai bendito, venci mais um dia. Agradeço
pela sua bênção, pelo seu amparo, pela sua proteção. E conclui a oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, irmãos, tudo pertence a Deus. Quando oramos, podemos deixar tudo na mão de Deus, mas precisamos fazer a nossa parte. Não precisamos ter medo, nem ficar ansiosos com os problemas, com as dificuldades. Deus tem todo o poder, toda a glória, toda a autoridade, toda a justiça. Nesta oração, Jesus termina como se estivesse reforçando o reconhecimento da majestade de Deus, mostrando igualmente o quanto dependemos da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade. A oração do Pai Nosso é um modelo ensinado por Jesus, nosso Senhor, para que apliquemos os princípios dela à nossa oração diária, pessoal, e assim sejamos agradáveis a Deus. A oração agradável a Deus, ela é feita com fé, humildade e perseverança. Jesus revela características da oração, isto é, a perseverança, a fé, a confiança, a certeza de sermos escutados diante da solidariedade e da misericórdia de Deus. Por isso, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque tudo o que pede, recebe, tudo o que procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Jesus ensina a orarmos a oração com perseverança e fé, pois a oração não pretende em nenhum momento mudar a Deus, mas a oração pretende nos mudar. Se custamos a receber e encontrar, se a porta custa a se abrir, será que não somos nós que custamos a mudar nossas atitudes em nossos corações? Sejamos humildes, sinceros em nossas orações, fiéis, leais à nossa fé, obedientes às leis de Deus e ao Evangelho de Cristo Jesus Salvador, que através desta Igreja Apostólica foram nos dados pela Santa Avó Rosa, o Consolador, e pelo Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor. Aí está, estimados irmãos, a mensagem desta noite. A oração mais perfeita para direcionar as nossas simples orações. A nossa oração, ela deve vir do coração, da alma. Não precisa ter palavras bonitas. Pode até falar errado. Mas se o teu coração, se o teu espírito estiver ligado a Deus, Ele ouve o seu pedido, o seu clamor, a sua oração. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo igualmente, porque são o reino que nós pedimos, o reino dos céus vem a nós. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, nos proteja, nos abençoe. Venha do reino dos céus amparar a nossa igreja, o nosso povo. Que beleza, irmãos, que maravilha entendermos, compreendermos e valorizarmos este pedido de Jesus nesta oração. Reconhecermos as suas palavras. Este momento tão simples, tão pequeno, uma oração tão singela, mas tão profunda, de um significado inigualável, irmãos. Perfeita, perfeitíssima esta oração. Mas nós temos um alerta de São Mateus. Olhem só. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. São Mateus nos dá, irmãos, este conselho. Ou seja,
Nós não precisamos ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Ela é um direcionamento, irmãos, para podermos lembrar. Nós temos até um hino, a oração do Pai Nosso, que nos mostra, através da música, a lembrança que nós precisamos ter para as nossas orações. É um direcionamento para podermos, irmãos, praticar da mesma forma como Jesus ensinou. As orações pessoais, os nossos pedidos, os nossos clamores. Então vamos, irmãos, viver o que ensina esta igreja apostólica. O que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram como base, fundamento, alicerce para a nossa alma, para o nosso coração. Nos deixaram como esperança para um dia estarmos na glória celestial e sermos um anjo de luz lá na glória de Deus, honrando, glorificando, adorando para toda a eternidade, participando das belezas e das delícias celestiais, como Jesus prometeu aos vencedores que seriam bem-aventurados na glória celestial. Ou seja, prezados irmãos, a fé é que nos dará todo o entendimento para as nossas orações. O nosso entendimento, a nossa fé, nos aproxima de Deus. E no momento como esse, de oração, do Espírito Santíssimo do Pai, que nos une e nos unge com a sua unção preciosa, como seus filhos nesta terra. Por isso, participem, sempre que puderem, das nossas reuniões. É um momento muito especial. Quanto a Santa Avó Rosa valorizava esta reunião, exigindo o respeito, a reverência, porque ela dizia, é uma reunião onde o Espírito Santo do Pai se manifesta e está num hino de nossa igreja. Vem, ó Espírito de Deus. Por isso, estimados irmãos, estamos nos aproximando do momento da oração. Cada um sabe da sua vida, do seu proceder, das suas ações, dos seus afazeres, dos seus problemas, das suas dificuldades. Mas nunca se esqueçam de Deus. E neste momento, procurem fazer a sua oração como Jesus ensinou. Mas faça não metódica. Faça do seu coração, do profundo do seu ser. Para que unidos possamos receber a bênção e a unção do Espírito Santo do Pai. Amém. Convido a todos os irmãos para se colocarem em pé. Nós vamos cantar o hino de número 84, Ó Espírito Santificador. Santificador,
Agora é o momento de fazermos as nossas orações. Amém. Vamos cantar o hino de número 121, Gratidão ao Céu. Vamos orar. Pai adorado, Jesus bendito, Mãe Virgem Maria, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, a nossa adoração, a nossa gratidão por mais esta santa reunião, porque cremos que os Senhores ouviram os nossos clamores, a nossa oração. Hoje aprendemos um pouco mais do valor da oração, como Jesus nos ensinou a orar, para que nós possamos sempre ter esta identidade espiritual, possamos estar sempre ligados aos Senhores, através desta fé maravilhosa, Igreja Apostólica. Pedimos agora as vossas bênçãos, em favor de todos os teus filhos, dos nossos irmãos de outras congregações, de nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa, das pessoas que conhecem ou já ouviram falar da Senhora, do Senhor Santo Irmão Aldo, das pessoas que muitas vezes são tementes a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, que tem essa bondade no seu coração. Abençoe a todos, proteja-os, para que possamos trilhar os nossos passos seguros nas vossas mãos santas e cumprir a nossa missão, inclusive cumprir a missão que nosso Deus reservou a esta igreja, para que juntos possamos levar esta voz da verdade a muitos corações. Pedimos também a vossa bênção a essas pessoas que aqui foram lembradas nesta caixa de pedidos de oração. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, tenha misericórdia. Envie os teus anjos, se for da vontade de Deus, até esses lares, hospitais, casas de saúde. Não sabemos os que te pedem, mas tenha misericórdia, dê saúde, vida, paz, liberdade, para que possam também ter o seu sustento e a sua subsistência. Pedimos também que os teus anjos, que estiveram conosco adornando, abençoando a nossa reunião, possa acompanhar cada um de nós por nossos caminhos, nos concedendo uma boa noite, amanhã um feliz dia, para que possamos honrar muito os Senhores através das nossas vidas. Estimados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, a bênção da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do Santo Irmão Aldo. Sejam muito felizes. Amém.